Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula do curso de Eletricidade Básica. Hoje nós iremos conhecer um novo componente dos circuitos elétricos, que é a potência elétrica. Até o momento, nós já vimos a maioria dos componentes que interagem diretamente com a potência elétrica. Nós vimos a corrente elétrica, que é medida em amperes e é representada pela letra I. Vimos também a tensão elétrica, que é representada pela letra V e é medida em volts. E vimos a resistência elétrica, que é representada pela letra R e é medida em ohms. Com isso, nós iremos ver como se dá a produção de trabalho a partir da transformação da energia elétrica. Segundo Lavoisier, o químico francês que viveu no século XVIII, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E com a energia elétrica não é diferente. Vamos ver alguns exemplos práticos dessa transformação de energia a partir da energia elétrica. Por exemplo, quando ligamos um ventilador, a energia elétrica faz o motor girar e vai fornecer, a partir daí, a energia mecânica que vai impulsionar a hélice do ventilador, que por sua vez irá forçar a circulação do ar. Temos aí a transformação de energia elétrica em energia mecânica. Outro exemplo muito comum que nós vemos diariamente é o do aquecimento do ferro de passar roupa. Nesse tipo de transformação, nós verificamos uma transformação de energia elétrica em energia térmica, a energia que irá produzir o calor. Como o nosso exemplo mais pertinente é o exemplo da lâmpada elétrica que transforma energia elétrica em energia luminosa, nós iremos ver alguns exemplos desse tipo de transformação de energia. Aqui nós vemos uma iluminação decorativa de Natal. Nessa outra foto nós vemos a iluminação pública. Vemos aqui uma iluminação específica em um espaço público. Aqui uma iluminação de decoração interna. E, por fim, uma iluminação de festas. Todos esses exemplos que nós acabamos de ver são apenas alguns entre muitos produzidos a partir da capacidade de produzir trabalho que as cargas possuem. Mas essa transformação de energia, ela não irá ocorrer se não estiverem presentes os componentes que nós já vimos no início dessa aula e que já conhecemos das aulas anteriores, porque a potência ela depende diretamente da tensão elétrica aplicada, da corrente e também da resistência elétrica. Colocando a equação da potência naquele triângulo que conhecemos quando vimos a lei de Ohm, podemos utilizar os mesmos critérios para calcular as grandezas solicitadas. Podemos calcular a potência propriamente dita, a tensão elétrica e a corrente elétrica, todas a partir dessa mesma fórmula. Você deve estar se perguntando, e a resistência que ficou aqui sozinha? Onde que ela entra nessa história? É que, além da fórmula básica mais comum, existe outra forma de determinar a potência a partir da resistência, que seria multiplicando a resistência vezes a corrente elevada ao seu quadrado. Já conhecemos alguns instrumentos de medidas de algumas aulas anteriores e já sabemos que
Para medir a tensão elétrica, nós usamos o voltímetro. Para medir a corrente elétrica, nós usamos o amperímetro. E para medir a resistência, nós usamos o ohmímetro ou megômetro. A potência também tem seu equipamento específico de medida. Ela é quantificada por um equipamento que só serve exclusivamente para registrar as leituras da potência consumida, que nós chamamos de watímetro. E é esse equipamento que nós estamos vendo aqui agora. Como já vimos, a potência é o produto da tensão pela corrente elétrica e cada um desses componentes é medido por um aparelho específico. A tensão medida pelo voltímetro e a corrente medida pelo amperímetro. Então, a medição de potência é feita no watímetro em função desses dois componentes. É como se houvesse um amperímetro e um voltímetro internamente ligados dentro do watímetro, fazendo essas duas leituras e retornando o valor dessa relação para o visor de leitura. Como você pode ver nessa figura, existem bobinas de corrente ligadas em série com a rede e bobinas de tensão ligadas em paralelo com a rede, da mesma forma que são ligadas no amperímetro e no voltímetro. Daí poderíamos considerar o watímetro como um equipamento que tem um amperímetro e um voltímetro agindo simultaneamente no seu interior. Quando há transformação de energia, uma pequena parte dessa energia é transformada em calor, e isso representa um inconveniente nas instalações elétricas. Para analisar essa transformação de energia em calor, nós temos a lei de Joule, que parte dos princípios básicos que nós já conhecemos. Por exemplo, nós sabemos que sempre que a corrente circula por um condutor, vai haver produção de calor. Se a resistência oferecida pelo condutor à corrente elétrica for muito alta, o cabo vai sofrer deformações e os efeitos danosos são consideráveis. É em função do efeito Joule que as máquinas elétricas aquecem quando estão em funcionamento. Mas, por enquanto, nós vamos nos ater apenas ao conceito e não iremos analisar matematicamente os efeitos da lei de Joule. Nessa aula, o nosso foco é a energia elétrica, mas na natureza nós temos outras formas de energia. O que fazemos é apenas transformar essas energias para produzir trabalho. Nós vamos ver agora algumas das formas de energia que encontramos na natureza. Vamos iniciar aqui pela energia solar, que é captada por células voltaicas e enviadas a baterias, onde será armazenada. Temos agora a energia hidráulica. Temos aqui uma represa com uma força imensa, uma força hidráulica imensa, que vai ser utilizada em usinas hidrelétricas para girar os turbogeradores. Temos agora a energia mecânica, energia que nós conhecemos do nosso dia a dia no funcionamento de motores, de ventiladores, de coisas do tipo. Tá? Então a energia mecânica está presente, bem como as outras também no nosso dia a dia. E por fim, nós temos a energia eólica, que é a energia produzida pelo vento. Essas são apenas algumas entre as muitas que nós temos aí distribuídas pela natureza. Agora nós iremos apresentar a vocês um exemplo de transformação de energia que é muito comum no Brasil. É a energia que é gerada a partir de represas
Aqui nós vemos um reservatório, onde está a represa, e essa energia hidráulica é conduzida por um duto e vai dar rotação às turbinas, que por sua vez vão acionar os geradores, e isso vai transformar a energia hidráulica e mecânica em energia elétrica. Viu como as transformações de energia se sucedem até chegarmos à energia elétrica? Aqui nós temos energia hidráulica, aqui nos turbogeradores nós temos energia mecânica e, por fim, a energia elétrica. Vamos ver agora, passo a passo, como se dá a geração e a distribuição da energia elétrica a partir das fontes geradoras. Como vemos aqui, o início de tudo é a criação da represa, onde irá ser armazenada água que vai fornecer a energia hidráulica, que vai girar os turbogeradores que irão produzir a energia elétrica em elevados níveis de tensão. A tensão produzida em níveis elevados será adequada em transformadores de transmissão, como esse que vemos aí na figura. Essa tensão adequada pelos transformadores agora será uma tensão de transmissão que vai ser conduzida pelas linhas de transmissão que estarão disponibilizadas em torres de aço como essa que nós vemos aí na foto. O destino dessas linhas de transmissão será a subestação de transmissão. Dessa subestação de transmissão, nós iremos chegar às diversas subestações de distribuição, como essa que nós estamos vendo na figura. A partir dessas subestações de distribuição, os transformadores irão ser alimentados e nós teremos, a partir daí, essa energia chegando aos consumidores comerciais, residenciais e industriais. Essa energia fornecida e consumida, logicamente, tem um preço, e os medidores de energia instalados em nossas residências vão ter a função básica de contar essa energia consumida, que vai ser medida em quilowatts-hora. Então, nós já sabemos que 1 kW é igual a 1000 watts e que o consumo vai depender da nossa carga e do tempo que essa carga vai ficar ligada. Então, vamos a um exemplo prático. Se eu tenho uma carga de 6.000 watts e vou manter essa carga ligada por meia hora, quantos quilowatt-hora eu vou gastar? Não podemos esquecer que a medida é feita em quilowatt-hora. Então, a minha carga aqui de 6.000 watts, ela tem que ser transformada em quilowatt. Então, no caso, 1 kW é igual a 1000 watts, então 6.000 watts vai ser igual a 6 kW. Quando nós multiplicarmos 6 kW vezes o tempo que essa carga ficou ligada, que foi meia hora, então nós vamos perceber que nós consumimos 3 kWh. Esse foi nosso consumo de uma carga de 6.000 watts, que equivale a 6 kW, que ficou ligada durante meia hora. Nós consumimos 3 kWh.
Na próxima aula, nós iremos falar de magnetismo. Até lá! Olá, meus amigos, estamos de volta na nossa 8ª aula de eletricidade básica, agora para falarmos de noções de magnetismo e eletromagnetismo. Mas antes de mostrar a importância que o magnetismo tem para a eletricidade, vamos lembrar aqui uma lenda da antiguidade que conta que naquele tempo os gregos descobriram uma rocha diferente e essa rocha tinha o estranho poder de atrair e segurar pequenos pedaços de ferro. Como a descoberta foi feita nas proximidades de uma cidade chamada Magnésia, que como podemos ver no mapa, está localizada no continente asiático, a rocha, como essas que nós vamos ver a seguir, passou a ser chamada de magnetita. Essas rochas nada mais eram do que um tipo de minério de ferro. E foi a partir delas que surgiram todos os conceitos que envolvem o magnetismo e o eletromagnetismo. Tendo como base as propriedades das magnetitas, o magnetismo foi definido como a propriedade que certos corpos têm de atraírem materiais ferrosos. E esses corpos são o que nós chamamos normalmente de ímãs ou magnetos. Apesar desses ímãs serem encontrados na natureza, nós podemos usar alguns artifícios que vamos conhecer mais adiante para fazer com que certos corpos compostos por materiais ferrosos passem a agir como ímãs. Colocada essa condição, passaremos a ter dois tipos de ímãs. Os ímãs naturais, formados pelas rochas, como podemos ver aqui na figura, e os ímãs artificiais, como esse eletroímã gigante que vemos aqui nessa fotografia. Vemos aqui dois exemplos de ímãs. Uma magnetita, que atua como ímã natural, e um pedaço de ferro que foi imantado artificialmente. Apesar do ímã parecer igual em toda a sua extensão, ele apresenta propriedades magnéticas apenas nas regiões que chamamos de regiões polares. Como podemos ver na figura, as regiões polares estão sempre nas extremidades do ímã. E como podemos observar também, a concentração de limalha de ferro nas regiões polares é muito maior, porque a força eletromagnética também é muito maior. Nessa próxima figura, nós vemos o deslocamento do campo ao redor do ímã. Como podemos ver aqui, esse campo magnético também pode ser chamado de espectro magnético. E o deslocamento das linhas de força desse campo vai ser sempre no sentido do norte para o sul. Como podemos ver aqui, qualquer sentido que as linhas de força estiverem, elas vão sempre se deslocar do norte para o sul. Norte para o sul. Então, esse é o sentido do espectro magnético no ímã, do norte para o sul. Quando estudamos a corrente elétrica, nós aprendemos que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Os polos magnéticos dos ímãs também têm essa mesma propriedade, ou seja, polos magnéticos diferentes se atraem e polos magnéticos iguais se repelem. Observe o que acontece quando nós aproximamos os ímãs. Nós percebemos que os polos iguais se repeliram e os polos diferentes se atraíram. Isso tem uma explicação. Vamos
repetir a experiência. Observe que os polos iguais se repeliram e os polos diferentes se atraíram. Vamos ver agora por que isso acontece. Observe nessa figura, nós aprendemos anteriormente que o sentido das linhas de força vai ser sempre do norte para o sul dos ímãs. Norte para o sul, norte para o sul. Nesse caso, há uma concordância de linhas de força do polo norte do segundo ímã para o polo sul do primeiro ímã. E daí do norte do primeiro para o sul do segundo. Então, daí o motivo da atração dos ímãs. As linhas do espectro magnético, elas se concordam e fazem esse efeito de atração. Já na repulsão, observe que quando nós aproximarmos dois ímãs com os polos iguais, se o nosso sentido de linha de força é do norte para o sul, então essa linha jamais vai sair do norte para o norte. Então vai voltar para o sul. O mesmo vai ocorrer com a linha de força do segundo ímã, do norte para o sul. Daí a força de repulsão. Os ímãs, eles têm uma outra propriedade interessante, que é conhecida como a propriedade da inseparabilidade dos polos. Observe que se nós cortarmos um ímã ao meio, cada novo ímã terá o seu polo norte e seu polo sul independente. E se nós repetirmos essa ação e cortarmos novamente esses ímãs, mais uma vez, cada pedacinho vai ter seu polo norte e seu polo sul. Então, se essa ação se repetir até o menor pedaço do ímã, isso sempre vai acontecer. Mas como nós podemos saber se o ímã fracionado tem as mesmas características do ímã original? Aí nós iremos usar um artifício, porque a olho nu nós não conseguiremos identificar qual é o polo norte e qual é o polo sul. Vamos ver então como podemos fazer isso. Nós já sabemos que dificilmente a olho nu conseguiremos identificar qual é o polo norte e qual é o polo sul do ímã. Mas se nós utilizarmos uma bússola, conseguiremos facilmente determinar quem é o polo norte e quem é o polo sul do ímã. A bússola, que todos já conhecem, ela é ajustada para ter em uma das suas extremidades um polo norte magnético e na outra um polo sul magnético. Então, quando nós aproximarmos a bússola do ímã, o polo que causar o desvio da agulha será o polo sul ou o polo norte. Vai depender do deslocamento da bússola. Então, vamos deslocar para ver o que acontece. Observe que quando eu desloco a bússola, ela vai acompanhar o polo norte da bússola, vai girar para o polo sul do ímã. Se eu inverto a posição, o polo sul da bússola vai indicar o polo norte do ímã. Agora, se eu faço o contrário, se eu mexo com o ímã, vai acontecer a mesma coisa. O norte da bússola vai indicar o sul do ímã. E o norte do ímã vai fazer a bússola direcionar o seu sul para o norte. Então, é assim que nós determinamos com uma maior facilidade os polos norte e sul dos ímãs. Agora que nós já conhecemos as propriedades básicas dos ímãs, vamos conhecer alguns fenômenos importantes que são gerados pelo magnetismo. Entre eles está a geração de campos magnéticos. E a geração de campo magnético é o foco do nosso aprendizado. Nós já aprendemos, quando estudamos a corrente elétrica, que quando um condutor é percorrido por uma corrente, ele gera um campo elétrico ao seu redor. E esse
é o ponto-chave do eletromagnetismo, porque esse campo magnético pode ter sua intensidade aumentada ou diminuída em função da corrente aplicada. Quando aplicamos uma corrente baixa, obtemos um campo magnético fraco. Se aumentamos essa corrente, obtemos um campo magnético mais forte. Observe. Veja que a bússola não indica nenhum campo magnético, porque não há circulação de corrente. Mas, se nós acionarmos a fonte e a circulação de corrente se iniciar, observe que a bússola já indicou a presença de um campo magnético. Quando eu desloco a bússola, ela vai indicando o campo magnético, o polo magnético. Desliguei, não há campo magnético, a bússola não se desloca. Na presença de campo magnético, a bússola volta a se deslocar. Observe a circulação de corrente. Se nós aumentarmos essa tensão, a circulação de corrente vai aumentar e o campo magnético vai aumentar. Da mesma forma, se nós aumentarmos, como nós vimos aí, a quantidade de espiras, ou seja, a quantidade de condutores, o campo magnético também vai aumentar proporcionalmente. Observe que mesmo na presença de uma grande quantidade de espiras, se não há corrente, não há campo magnético. Agora temos uma corrente mais forte e um campo magnético mais intenso. Observe que a bússola se desloca sempre indicando o polo do campo magnético. Nós podemos observar a ação do campo magnético em uma experiência muito simples. Nós vamos observar um eletroímã que vai ser criado apenas por um condutor enrolado em um prego, onde vai ser injetada uma corrente elétrica através de baterias, e quando essa corrente percorrer o condutor, vai ser gerado um campo magnético que vai transferir poderes eletromagnéticos ao prego. Consequentemente, os objetos metálicos que estiverem próximos ao prego vão ser atraídos por ele. Observe. Veja que quando o circuito foi fechado, a corrente circulou, no condutor que forma a bobina foi criado o campo eletromagnético e o objeto metálico foi atraído. Agora vamos observar quando desligarmos o que vai ocorrer. Observe que o objeto metálico saiu da proximidade da bobina exatamente porque o campo eletromagnético deixou de existir. Vamos observar novamente. Observe que quando é fechado o campo, o circuito se completa, o campo eletromagnético é gerado na bobina que está enrolada no prego e os objetos metálicos são atraídos para o campo eletromagnético. Pronto, está comprovado o efeito eletromagnético da corrente elétrica. E esse é o princípio básico dos pequenos e grandes eletroímãs. Normalmente, para intensificar os campos eletromagnéticos, nós usamos bobinas de pequeno e grande porte, a depender da aplicação que será utilizada. Porque se aumentamos o número de espiras, o campo magnético aumenta proporcionalmente. Na nossa próxima aula, nós iremos falar a respeito da corrente alternada. Até lá!
amigos, estamos de volta na nossa aula de número 9. O nosso assunto de hoje é a corrente alternada. Nossas aulas anteriores foram todas voltadas para a corrente contínua. E nessa aula de hoje nós iremos aprender a diferenciar corrente contínua de corrente alternada. Observe essa animação gráfica. Ela mostra claramente porque essa corrente se chama corrente contínua. Em uma relação corrente versus tempo, ela vai se manter constante e não vai mudar o seu sentido no espaço de tempo decorrido, seja esse espaço de tempo qualquer um que seja. Isso quer dizer que a corrente contínua vai ter sempre uma polaridade fixa. Um polo sempre vai ser positivo e o outro polo sempre vai ser negativo. A corrente contínua, ela é largamente utilizada e pode ser encontrada em pilhas como essa que vemos aí, em baterias e na grande maioria dos circuitos eletrônicos dos equipamentos elétricos. Agora que nós já sabemos o porquê do termo corrente contínua, vamos ver o que ocorre com a corrente alternada. A corrente alternada, ela é muito presente em nossas vidas. Após a sua geração, ela é transformada e distribuída aos consumidores por transformadores como esse que vemos na figura e que estão distribuídos por todas as partes da cidade. A corrente alternada também é utilizada nas pequenas e grandes indústrias para alimentar motores de pequeno e grande porte, similares a esses que estamos vendo aqui na figura. Além disso, ela é a grande responsável pelo funcionamento dos eletrodomésticos que utilizamos em nossas residências. Isso além de muitas outras utilidades. Vamos ver agora uma animação que mostra como se dá o deslocamento da corrente nos circuitos de corrente alternada nessa relação de tempo versus corrente. Observe que na relação corrente versus tempo, a corrente alternada partiu de um ponto zero, foi até um valor máximo positivo, retornou a zero, foi a um valor máximo negativo e novamente retornou a zero. Essa alternância de polaridade positiva para negativa vai ser sempre constante e justifica o termo corrente alternada. Para completar um ciclo, a corrente leva um certo tempo. E esse tempo gasto para completar o ciclo, nós chamamos de período da onda. E esse período de tempo vai ser medido em segundos. No caso do Brasil, nós temos uma corrente alternada de 60 ciclos por segundo. Isso é a mesma coisa que dizer que temos uma frequência de 60 Hz. Se eu tenho 60 ciclos iguais a esse por cada segundo, isso quer dizer que o meu período vai ser 1 segundo dividido por 60, o meu período de cada ciclo. Então, o período que um ciclo leva para se completar será de 1 segundo dividido por 60, que é a frequência da corrente alternada. Isso vai nos mostrar que cada ciclo como esse vai levar aproximadamente 16 milésimos de segundo para se completar. A geração de corrente alternada é tema de outra aula. Por enquanto, nós vamos nos ater apenas aos conceitos e entender como funciona a potência em corrente alternada. Quando o nosso estudo era direcionado para a corrente contínua,
nós vimos que a potência ativa em circuitos de corrente contínua era igual à tensão multiplicada pela corrente. E esse produto nos dava um resultado que era medido em watts. Então, nós podemos dizer que em corrente contínua nós temos efetivamente apenas um tipo de potência, que é a potência real. Já nos circuitos de corrente alternada, a potência tem algumas particularidades que vamos conhecer mais adiante e é composta por 3 tipos diferentes de potência, cada uma com sua característica específica. São elas: a potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Vamos conhecer cada uma delas e posteriormente nós iremos relacioná-las trigonometricamente em um triângulo que chamamos de triângulo das potências. A potência aparente é a potência total que é disponibilizada na rede pela concessionária. Nós podemos calcular essa potência multiplicando a tensão vezes a corrente e obteremos o resultado que é dado em VA, ou seja, é um resultado que é dado em volt-amperes. Um exemplo prático do uso dessa denominação é quando nós vamos adquirir um transformador. Eles são especificados em kVA, que é a potência total disponível. Nós já sabemos das aulas anteriores que 1 kVA equivale a 1000 VA. Então, podemos adquirir transformadores de 15 kVA, 30 kVA, 75 kVA e por aí vai. A potência ativa é a potência real que é utilizada pelas cargas. É a energia que está sendo convertida em trabalho pelo equipamento. Ela pode ser calculada pela fórmula potência igual a resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. E a sua unidade já é uma unidade conhecida das aulas anteriores, que é o watt. O terceiro tipo de potência é a potência reativa. Mas antes de entrarmos nesse tópico, vamos precisar conhecer o fator de potência. E o que é o fator de potência? Mais adiante, quando nós apresentarmos o triângulo das potências, você vai poder assimilar com mais facilidade esse conceito, porque o fator de potência é a relação entre as duas potências que acabamos de ver, a potência aparente e a potência ativa. De acordo com a fórmula que vemos aqui, o fator de potência vai ser igual a potência ativa dividida pela potência aparente. O resultado dessa relação vai nos mostrar o quanto de potência total está sendo efetivamente transformado em trabalho. E esse valor, conforme podemos ver aqui, pode ser representado de forma decimal, variando de 0 a 1, 0, 0,3, 0,5, 0,9, ou percentual, 10%, 40%, 50%, 90% e por aí vai. Aqui está o triângulo das potências. O fator de potência representado aqui pela letra grega φ é o cosseno do ângulo formado entre a potência ativa e a potência aparente. Quando nós estudamos trigonometria, nós aprendemos que no plano cartesiano o eixo horizontal é correspondente ao eixo dos cossenos e o eixo vertical corresponde ao eixo dos senos. Então, de acordo com o posicionamento das potências no triângulo, nós podemos afirmar que a potência ativa é igual a potência aparente multiplicada pelo cosseno do ângulo formado entre as duas potências.
Mas aqui nós vemos P igual a V vezes I vezes o cosseno. Isso porque a potência aparente é igual a V vezes I. Por isso que ocorreu de estar aqui V vezes I. Se por acaso a potência for trifásica, aí nós acrescentamos a raiz de 3, que é para definir a potência de um circuito trifásico. Então aqui você já viu que apareceu a potência aparente. Ou seja, nessa fórmula eu poderia colocar potência ativa igual a V vezes I vezes a raiz de 3 vezes o cosseno φ. Ou potência ativa igual a potência aparente vezes raiz de 3 vezes cosseno de φ, como está representado nessas duas fórmulas. Então, de acordo ainda com o triângulo das potências, nós podemos dizer que a potência reativa vai ser igual a potência aparente vezes o seno do ângulo φ. E ocorre aquele mesmo caso que nós falamos anteriormente. Potência aparente é igual a V vezes I, por isso que aparece assim. Como já vimos anteriormente, a potência reativa é dada em VAR, volt amperes reativos. Temos novamente aqui o triângulo das potências. Agora, para nós analisarmos a relação entre seno e cosseno e as potências. Vamos ver aqui agora no triângulo das potências como é feita a relação trigonométrica entre o seno e cosseno e as potências propriamente ditas. Observe por que é que nós usamos seno e cosseno em potências diferentes. Nesse caso aqui, nós temos a potência real igual a potência aparente vezes o cosseno do ângulo φ. Por que o cosseno do ângulo φ? Porque a potência real está formando o vértice com a potência aparente. E esse eixo é o eixo dos cossenos. Então, eu posso afirmar que a potência real, que está no eixo dos cossenos, é igual à potência aparente, que forma um vértice com ela, multiplicada pelo cosseno do ângulo que elas duas formam. Então, potência real é igual a potência aparente vezes o cosseno do ângulo φ. A mesma coisa ocorre com a potência reativa. Observe que o eixo da potência reativa forma um vértice com a potência ativa e com a potência real. Mas o que importa para a gente é essa que vem até o ângulo. Então eu posso afirmar que a potência reativa é igual à potência aparente, que forma o vértice com ela, multiplicada pelo seno do ângulo φ. Por que o seno? Porque a potência reativa está no eixo dos senos. Então, essa é a relação matemática entre seno, cosseno e as potências. É isso que nós precisamos saber e fixar para podermos calcular qualquer potência com qualquer valor. Feitas essas considerações, podemos afirmar que a potência reativa representa a energia que está sendo utilizada para produzir os campos magnéticos que são necessários para o funcionamento de alguns tipos de carga, como transformadores, motores e outras cargas não lineares. Mas nós vamos aqui facilitar o entendimento das potências em corrente alternada, fazendo uma analogia clássica e muito conhecida nos meios da eletricidade. Observe esse copo de cerveja. A potência aparente é a potência total fornecida. A potência ativa representa a porção líquida que será de fato utilizada para matar a sede.
ou seja, é a potência que é realmente utilizada pelas cargas. A espuma, que não vai ter função nenhuma, ou seja, não serve para matar a sede, apesar de estar ocupando espaço aqui, então ela vai representar a potência perdida durante o funcionamento, ou seja, a espuma representa a potência reativa, e a potência reativa é considerada como a porção da potência que é perdida durante o funcionamento da corrente alternada. Então, fica essa analogia. Sabemos agora que a potência aparente é a potência total fornecida, a potência ativa é a potência que é efetivamente utilizada, e a potência reativa é a quantidade de energia que é perdida durante o funcionamento. Na nossa próxima aula, nós iremos conhecer os circuitos trifásicos em corrente alternada. Até lá!